assunto daqui a pouco, que desde ontem que está comendo os meus demônios. É já agora. É situação de abandono, de desrespeito a quem lá atrás cuidou da gente. Os idosos desse país têm sido abandonados, jogados ao léu e à própria sorte. O que tem acontecido no Hospital Padre Zé, aqui em João Pessoa, é uma covardia por parte dos familiares desses idosos covardes. Insanos, insensatos, insensíveis. Jogam os seus idosos lá e simplesmente os abandonam. E não há ninguém que cobre desse pessoal a responsabilidade. Eu estou desde ontem, desde que esse fato repercutiu na Rádio Arapuã FM, que eu estou para não morrer de tanta... Eu não vou dizer uma palavra não, porque eu não gosto de falar palavra, porque eu não posso, eu não gosto. Mas eu estou com o coração irado, mas irado mesmo. Porque envelhecer nesse país virou sinônimo de preocupação. Virou sinônimo extremo de sinal de alerta para pessoas da minha geração, por exemplo, já tenho 50. Há uma temeridade na velhice desse país. Primeiro que o cara passa de 50, as pessoas já acham que não serve para mais nada. O mercado de trabalho já os abandona, já os exclui. E isso é algo que realmente tem que ser pensado e repensado. Que os idosos sofrem nesse país. Eu acho que o Brasil é o único país que não respeita os seus idosos. É impressionante como o Brasil está na lista de liderança de ações que denigrem, que maculam a imagem. E esse é mais um dado concreto. O nosso Washington Luiz, me parece que ele está conversando com o diretor vai conversar com o diretor do Hospital Padre Zé ao vivo. Porque mais de 60 idosos, são mais de 60 idosos abandonados por familiares inescrupulosos. Estão lá, jogados à própria sorte. Se não fosse o trabalho social do Padre Zé, esses idosos estariam, sabe-se lá onde. Washington Luiz, traz detalhes dessa página negra que está acontecendo aqui em João Pessoa. Vem, Washington! Tribuna Livre. Olá, Rubens, estamos de volta. É verdade, é um assunto extremamente preocupante, revoltante e angustiante. É o que nós temos acompanhado. O padre Egídio, ele teve a postura, teve a dignidade de chamar a imprensa, de chamar a sociedade e mostrar. Entre outros, além do Padre Zé, tem outras instituições que estão passando a mesma dificuldade com pessoas que são abandonadas por familiares. Você bem disse que quando você passa dos 60 anos de idade, a dificuldade para emprego é maior, o salário que você trabalhou durante toda a sua vida não dá para comprar sequer os medicamentos que porventura apareçam problemas de saúde. Ao vivo nós vamos conversar com o Padre Egídio, diretor do Padre Zé. Padre, muito bom dia, primeiro suas bênçãos, e estamos ao vivo. Padre, é uma situação extremamente preocupante. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do que hoje vivencia o Padre Zé. Não obstante que outras instituições também passam por esse momento. Bom dia a todos. Veja, tem nos preocupado nesses últimos tempos o número de pessoas que estão sendo abandonadas, sobretudo pessoas idosas. O Hospital Padre Zé é um hospital de referência para pessoas idosas aqui no estado da Paraíba. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com 95 pacientes internos. Desses 95 pacientes internos, apenas 28 estão sendo acompanhados por familiares. O restante desses pacientes, eles estão sendo ou acompanhados por acompanhantes que são pagos por familiares
ou então esses pacientes foram abandonados pelas suas famílias. Padre, e o que fazer numa situação como essa? O que o senhor pode, pelo menos, minimizar a situação? Por exemplo, de quem tem lá 2, 3 filhos, que ela conhece que, olha, eu tenho Antônio, Maria e João, que estou com saudade deles. O que o hospital tem feito para poder suprir através de forma psicológica para esses idosos? Olha, eu digo que hoje nós temos 2 tipos de abandonos. O primeiro é aquele que a família vai lá, deixa o paciente, desaparece e não quer mais nenhum contato com o paciente que deixou e nem com o hospital. O outro é aquela família que contrata um cuidador de idoso, coloca o cuidador de idoso para tomar conta do familiar, mas está sempre com a desculpa de que tem trabalho, tem as suas ocupações, não pode ir. Então a gente tenta minimizar isso olhando para o sofrimento do paciente, fazendo chamadas de vídeo, fazendo ligações, e aqueles que chegam ao ponto, né, de que já perderam a esperança dos seus familiares chegarem para vir visitar, a gente oferece bonecas. Se aquele paciente ou aquela paciente tem 3 filhos, 2 mulheres e um homem, a gente dá 3 bonecas. Então, eles abraçam aquilo como se fossem os filhos que estivessem com ele no leito. Então, eu sempre digo assim que o mais triste para a gente é quando chega assim a hora da visita, que o paciente olha para a porta e vê que não vai chegar o filho. Que ele se encobre com lençol, que ele diz, olha, a esperança acabou, né? Isso é a coisa mais triste que tem, porque é uma pessoa que cuidou a vida inteira. A única coisa que ela queria naquele momento era a presença de um filho, era a presença de um neto, era a presença de alguém da família, mas não aparece. Padre, a gente sente a emoção nos seus olhos. É difícil um homem com a experiência que o senhor tem, é difícil um homem que trabalha junto à sociedade. O senhor tem tanto serviço prestado, tantos exemplos de vida, mas machuca quando a gente sente ver um padre chorar e ver o sofrimento. Quantos queriam, neste momento, ter um pai, ter uma mãe, mas que não conseguem? Eles já foram ao encontro de Deus. E esses que têm, deixam no abandono. É como se jogasse uma criança no centro de uma cidade, sem ela saber voltar para cá. Uma pessoa idosa é uma pessoa que ela merece todo o respeito da família, da sociedade, dos poderes públicos. Uma pessoa idosa, ela é um tesouro de conhecimento, de cultura, de vida. Essa pessoa, ela não pode ser descartada da forma como estamos descartando nos dias de hoje. É muito triste a pessoa chegar na fase final de sua vida e ela se sentir abandonada. Eu acho que o pior de todos os sentimentos que um ser humano pode carregar consigo é a ingratidão. É você não poder ser grato com a pessoa que foi capaz de entregar sua vida inteira para que ela fosse o que ela é hoje. E aqui eu chamo a atenção dos 28 pacientes hoje que estão no Hospital Padre Zé, que são acompanhados pelos familiares, 25 são do interior e de interiores distantes da capital. Mas o filho está lá, vem, passa uma semana, volta, vem a outra filha, volta, vem um neto. Esses vínculos são muito ainda fortes no interior. Na cidade grande, esses vínculos familiares, eles estão cada vez mais se diluindo. Isso é muito ruim para as pessoas idosas, porque elas se sentem jogadas, né? Padre, para esses filhos que neste momento abandonaram os seus entes queridos, netos, noras, que mensagem o senhor fica para eles? Porque vai doer no coração dele essa entrevista. Em saber que o senhor se emociona pela experiência que tem, um homem de Deus, né? São dezenas de anos como sacerdote, se emociona numa situação como essa. Que mensagem fica do senhor para eles? A mensagem, eu acho que é aquela que a gente pode dizer: um dia vocês também envelhecerão.
E um dia vocês, tomara que não passem pelo que os pais de vocês estão passando, porque é uma dor muito grande. A dor do abandono é a dor pior que existe. Então, lembrem-se que um dia vocês serão os pais de vocês hoje. Lembrem-se que um dia vocês também precisarão dos seus filhos ali ao lado de vocês. E se os filhos de vocês não veem o testemunho de vocês, eles não vão estar presentes também na hora que vocês mais precisarem. Vocês serão os abandonados de amanhã. Vocês podem ter certeza disso. Essa é a mensagem que eu deixo para que toque o coração de todos aqueles que têm pais que estejam ou em casas de longa permanência ou em hospitais. Não deixem de visitar. Não usem aqui da desculpa de que falta tempo, que trabalha, que tem isso, que tem aquilo. Os pais de vocês também trabalharam, os pais de vocês também tiveram as ocupações, mas nunca abandonaram vocês. Quando a gente ama, a gente encontra tempo. Então não é desculpa dizer que não tem tempo. O hospital sempre abre as exceções. Olha, se naquele horário que é horário de visita, você não pode visitar, você pode marcar com assistente social, você vem num horário especial e você visita, mas não deixa de visitar. Não deixa de fazer presença ali junto de alguém que deu a vida por você e agora está ali prostrado no leito nos momentos talvez finais de sua vida. Vale. Meu abraço, viu? Satisfação, viu? Então. Rubens, é muito difícil. Nós sentimos aqui nesse momento a emoção que o Padre Egídio sente e tem sido sempre assim. É doloroso para ele, para assistentes sociais, para os funcionários do Padre Zé, quando eles estão ali na porta do hospital aguardando que alguém possa visitá-los. Infelizmente isso não acontece. Mas o padre acabou de trazer uma mensagem importante. Vocês um dia serão velhos. Aliás, se chegarem à idade que os pais de vocês chegaram. Se chegarem. Porque Deus, Ele não tarda. E a mão dele é muito forte. E duas formas Deus pode chamar o homem. Tanto pelo amor ou pela dor. Ao vivo, Washington Luiz. Muito obrigado, padre. A emoção do Padre Egídio é a minha emoção e é a emoção de muitos que estão nos assistindo neste momento. Há uma passagem na Bíblia que diz: honra pai e mãe e teus dias serão acrescentados. Mas não é honrar só na juventude. É honrar principalmente quando eles não puderem mais caminhar com as próprias pernas. E o que esses filhos fazem é uma covardia sem precedentes contra esses velhinhos e velhinhas, esses vovôs e vovós que estão abandonados lá no Padre Zé. Vocês pagarão um alto preço. A Procuradoria do Idoso tem que tomar uma atitude contra esses filhos, netos, seja lá quem for, para chamar a responsabilidade. Porque eu fui pesquisar e pesquisei e a pesquisa me diz que por mais amor que as entidades deem a esses idosos, por mais cuidado que eles tenham, por mais esforço que eles façam para substituir, nada substitui o laço familiar. Nada substitui o carinho, o aconchego, o reconhecimento de quem um dia foi carregado no colo, nos braços por esses vovôs e vovós abandonados no Padre Zé. Eu não estou falando aqui grego não, estou falando português e claro, para você que está me assistindo agora. Deixe de ser um covarde, deixe de ser uma covarde, deixe de ser insensível. E o Padre Egídio, ele foi muito feliz quando disse: você acha que você não vai envelhecer, não é? Você acha que você não vai envelhecer? Queira a Deus que você tenha a sorte de ficar com os cabelos brancos. No mundo vil, perverso, maligno que nós vivemos, poucos alcançarão o privilégio, eu não digo da terceira idade, não digo da melhor idade, de poder estar com seus cabelos brancos. Se você vê a alcateia de lobos, se até os animais respeitam os mais velhos, os lobos
Se você vê uma fileira de lobos caminhando pelas geleiras, você vai ver que adiante dos lobos vai os lobos mais velhos, os mais idosos. Atrás, 5 fortes para proteger os idosos. No meio, as fêmeas e os filhotes. Mas atrás, mais 5 lobos fortes. E no final, o líder da alcateia que protege a todos. O líder que poderia estar à frente de todos, está atrás de todos, inclusive dos mais velhos. Eles caminham de acordo com os passos dos lobos mais velhos. São animais irracionais e entendem que os mais velhos têm que ser protegidos e respeitados pela sua história, pela sua trajetória, porque partiu deles a linhagem da alcateia toda. E a sua família tem um patriarca, tem uma matriarca que está precisando do seu amor no hospital. Mas você vai para a Vila Vicentina, é o mesmo dilema. Você vai para Aspan, é o mesmo dilema. Você vai para cá, a Mata do Amém, onde lá também tem os idosos. A Aspan também sofre o mesmo problema de abandono, de filhos covardes. Se você for para a Bíblia, você vê que os anciãos, eles têm que ser protegidos. É bíblico isso, proteger os anciãos, as viúvas e os órfãos. Os órfãos, viúvas e anciãos têm que ser protegidos pela sociedade. Familiares simplesmente jogam seus idosos, jogam a responsabilidade para cima dos outros. Se valem do poder aquisitivo que muitos têm para simplesmente achar que alguém pode substituir o amor da família, o laço familiar. Está provado psicologicamente que não substitui, nada substitui o abraço de um filho, o amor de um neto para esses vovôs e vovós. Eu quando fui visitar lá na Amém, Aspan, Cacau? Na Mata do Amém, né? É Aspan, eu fui visitar e o carinho com que eles me abraçavam, como se eu fosse filhos deles, a saudade de muitos filhos que passam tempos ou muito tempo que não vai mais lá. Então, meus amigos, minhas amigas, eu fiquei revoltado desde ontem e conversando com o meu diretor Cacau, que é muito sensível quando a gente dá a ele opiniões para trazer aqui para o programa, para repercutir essa discussão. Ontem, gerado no programa de rádio da Arapuã FM, comandado por Clilson Júnior, Gutenberg Cardoso e Luiz Torres. E nós estamos reverberando. E isso pautou todas as emissoras do nosso estado. Essa notícia, esse fato trazido ontem na rádio Arapuã FM. E nós não podemos ficar calados. Atenção, procuradores, Procuradoria do Idoso. Vocês não podem ficar simplesmente omissos nessa discussão. Vocês são parte importante para cobrar a responsabilidade desses netos, filhos, seja lá quem for, para não abandonarem esses idosos. Fora os idosos que nós temos aí nas ruas perambulando, né? Os idosos que fazem da rua o seu lar, o seu teto. Isso é o que mais dói. Esses ainda estão lá no hospital, tendo o amor, tendo o carinho, o respeito do Padre Egídio e sua equipe. E os que são jogados na rua, os que são arrancados de suas casas e jogados na rua. Quantos casos aqui na Arapuã não chegou já? De filhos insensíveis, covardes, depois de anos vivendo as barbas, debaixo da barba do pai. Na primeira oportunidade, pegam eles e jogam na rua e se apossam daquilo que ele lutou para construir. Então, que as autoridades desse estado possam entrar no caso e chamar o feito à ordem, para que esses idosos tenham a sua integridade respeitada, a sua história respeitada e o laço familiar restabelecido, nem que seja por força da justiça. 7 e 6 da Paraíba, vamos quebrar esse clima e